Olá, olímpicos, olá, olímpicas. Eu sou o professor Sérgio Guerra Filho, sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e vou falar sobre a independência na Bahia, né? A independência do Brasil ela é um processo muito complexo que envolve vários processos que se relacionam e, ao mesmo tempo, têm suas especificidades, né? No caso da Bahia, existe uma especificidade que é o acontecimento de uma guerra, né? Então, no caso da antiga capitania, depois tornada província da Bahia, houve uma guerra, né? Dois exércitos que se constituíram e que se bateram durante praticamente um ano, entre junho de 1822 e julho de 1823. Por isso mesmo, nós temos um feriado estadual na Bahia, que é o 2 de julho, que comemora justamente a saída do exército português da Bahia. Bom, por que essa guerra, então, aconteceu? É preciso pensar em alguns processos, né? Primeiro, o processo que gerou, a partir da Revolução do Porto, uma movimentação política nas diversas províncias do Brasil, e isso também gerou na Bahia uma adesão que constituiu, portanto, uma força em direção ao constitucionalismo, mas ainda pensando na composição do Reino Unido, né, de Portugal, Brasil e Algarves. Avançando nesse processo, uma série de atitudes das cortes constitucionais que ficaram responsáveis por escrever uma Constituição para Portugal começaram a criar divergências entre, principalmente, as pessoas nascidas em Portugal e as pessoas nascidas na Bahia. É importante também perceber que essa diferença de origem era também uma diferença, no caso da Bahia e também em outros lugares do Brasil, socioeconômica, ou seja, os que nasceram em Portugal, em geral, eram muito ligados ao comércio transatlântico, né? Que ligava o Brasil a Portugal, mas também o Brasil à África. E, portanto, esse capital comercial na Bahia era ele todo praticamente constituído por pessoas nascidas em Portugal que migravam para a Bahia e faziam, né, sua carreira e até muitas vezes sua fortuna a partir do comércio. Enquanto os que nasciam na Bahia, a elite, né, que nascia na Bahia, em geral estava ligada aos engenhos, à produção agroexportadora. Percebam também assim que essas duas, digamos assim, funções ou duas categorias dessa elite na Bahia, elas eram complementares. Na verdade, uma dependia da outra nesses trâmites, né? E muitas vezes havia também relações, além de comerciais, também familiares nesses processos. Bom, o que acontece é que, de alguma forma, um governo que se formou na Bahia começa a expressar essas divergências, né? Então, quando chegamos em fevereiro de 1822, ocorre na capital, que hoje nós chamamos Salvador, mas naquele momento se usava chamar a cidade da Bahia, né? Então, houve uma mudança de governo, houve uma eleição, mudou-se esse governo, e uma maioria de nascidos na Bahia foi empossada. Acontece que logo depois chega de Portugal uma carta régia dando a um militar português, que era o Inácio Luiz Madeira de Melo, o comando das armas na província, que até então era ocupado por um militar de origem baiana, né, que era o Manuel Pedro de Freitas Guimarães. Ora, isso foi identificado como um avanço português e um avanço no sentido da recolonização, que se chamava na época de recolonização, né? Vamos lembrar que, no caso, desde que a família real veio para o Brasil, uma série de prerrogativas de comércio livre, né, tinham sido estabelecidas, e isso trouxe um desenvolvimento para certos setores comerciais e principalmente os setores ligados à exportação, né? E, fora isso, uma série de outras prerrogativas que o fato da família real estar, né, no Rio de Janeiro sediada possibilitou, né,
um acesso mais rápido à justiça e outros, né, e outras benesses que a elite estava interessada. Então, todas as tentativas das cortes constitucionais de retomar para Lisboa prerrogativas de poder era vista como uma tentativa de recolonização, né? E, efetivamente, isso foi crescendo esse processo de disputas de interesses, e quando chega essa carta de nomeação de Madeira de Mello, a sua promoção, na verdade, a brigadeiro, e também a sua nomeação para o governo das armas da Bahia, isso gerou uma insatisfação, principalmente em setores militares baianos, mas também nesses que eu estou chamando aqui dessa elite agroexportadora. Bom, o que é que acontece? Há uma disputa entre as tropas, que até então, vejam só, a gente está considerando tudo isso o exército português. Mas alguns regimentos que eram formados por pessoas nascidas na Bahia, né, havia muito essa distinção, né? Cada corporação, cada regimento tinha muito a ver com a origem de nascimento e também com a origem étnica, né, racial. Então, você tinha batalhões das pessoas que nasciam em Portugal, e é importante dizer que muitos desses batalhões tinham experiências das guerras napoleônicas, porque a França invadiu Portugal durante muito tempo, né, 3 vezes, a partir de 1807 e 1808, é a primeira invasão francesa, mas depois outras 2 vezes. Então, muitos desses regimentos portugueses eram regimentos bem armados e experimentados numa guerra contra Napoleão, né, contra as tropas napoleônicas na Península Ibérica. Enquanto que os regimentos de baianos, aí você tinha também os regimentos de pretos e pardos, né? Você tinha regimentos nascidos aqui na Bahia, mas de tez branca. Então, você tinha diferenciações desse tipo. Mas aí os regimentos baianos, de alguma forma, viram na liderança de Manuel Pedro a condição de resistir à nomeação de Madeira de Mello, e isso gerou uma disputa entre as tropas na cidade, né? Poderíamos chamar nesse momento até um episódio de uma guerra civil, né, digamos, nos termos, né, de que eram tropas do exército português que estavam se batendo. Bom, o que acontece é que, depois de 2 ou 3 dias, as tropas brasileiras cercadas numa fortaleza, elas se rendem, os oficiais se rendem, alguns oficiais se rendem, mas há, a partir disso, uma fuga de pessoas, tanto militares como civis, saindo da cidade da Bahia em direção às vilas e também às propriedades do Recôncavo, né? O Recôncavo baiano era ainda, no começo do século XX, uma área de intensa produção, não só açucareira, mas principalmente açucareira, né, que fazia com que o porto da cidade da Bahia fosse um dos portos mais importantes para o Império Português, né? Então, a partir de fevereiro, esse domínio português se estabeleceu na cidade da Bahia e começou a se articular nas vilas do Recôncavo uma certa resistência a essa hegemonia política e militar que os nascidos em Portugal tiveram em relação à capital da província, né? Isso foi avançando de forma que as articulações chegaram em junho com declarações, proclamações feitas pelas câmaras das vilas, declarando Dom Pedro, que estava nesse momento no Rio de Janeiro, né? É bom lembrar que as cortes exigiram o retorno de Dom João, mas Dom João VI fez uma jogada, né? Dom João VI, que muitas vezes é visto, né, por uma certa historiografia como alguém incapaz, ele me parece foi muito astuto em alguns momentos, e um desses momentos é quando ele, ao retornar a Portugal, deixa Dom Pedro como regente do Brasil, né? Então, Dom Pedro está no Rio de Janeiro, Dom João está em Lisboa, e na Bahia há essa tentativa, né, de lidar com esses 2 polos
de poder. O comércio português se remete a Lisboa e, portanto, começam tratativas também entre os grandes proprietários de terras e escravos baianos com Dom Pedro no Rio de Janeiro e com o seu governo, né? Bom, em junho, então, é tentada uma aclamação de Dom Pedro na própria cidade da Bahia, mas as tropas de Madeira de Melo impedem. Então, a estratégia seguinte é fazer essa aclamação nas vilas do Recôncavo, que é essa região bastante próxima da capital, né? Ser um raio de 200 quilômetros ao redor da Baía de Todos os Santos. Numa das pontas dessa baía é onde fica Salvador. Então, primeiro em Santo Amaro, no dia 14 de junho, se proclama Dom Pedro, se aclama Dom Pedro como defensor perpétuo do Brasil. 2 ou 3 dias depois, Madeira de Melo manda tropas que promovem um quebra-quebra na vila de Santo Amaro. Depois, alguns dias depois, no dia 25 de junho, essa aclamação também é feita em Cachoeira, que era, então, a maior vila do interior da província e tinha uma importância muito grande, tanto nesse processo da região produtora, né, de açúcar, de fumo e de farinha de mandioca, entre outros gêneros, mas esses 3 os principais, mas também porque era a partir de Cachoeira, e Cachoeira fica às margens do rio Paraguaçu, que é o maior rio dentro do território baiano, integralmente, né, porque o São Francisco ele passa por outras regiões, e que esse rio Paraguaçu tinha uma importância grande, inclusive no trânsito entre o interior da província e até com outras províncias, assim também como o São Francisco. Então, os caminhos que saíam a partir do Porto de São Félix, que é hoje uma cidade que fica de frente à Cachoeira, do outro lado do rio Paraguaçu, você tinha contato com outras províncias do sul, do norte e também com outras regiões da província, como a Chapada Diamantina, o Vale do São Francisco, o Sertão da Ressaca e por aí lá vai. Então, quando Cachoeira vai aclamar Dom Pedro, ali já há uma preparação armada contra uma reação militar portuguesa e, efetivamente, os portugueses mandam uma embarcação militar, né, para fazer guarda de frente à Cachoeira, e depois da aclamação de Dom Pedro como defensor perpétuo do Brasil, e é importante perceber o seguinte, não há nesse momento nenhuma declaração de independência na Bahia. O que há é uma declaração de apoio e de adesão ao príncipe regente como uma liderança importante desse processo. E também, de certa forma, uma afronta às cortes que estavam em disputa de cabo de guerra com Dom Pedro, porque não gostaram da ideia de Dom Pedro continuar no Brasil como regente. Bom, então, no dia 25 de junho, muitos historiadores na Bahia consideram o começo da guerra, há essa batalha entre essa embarcação portuguesa e as pessoas que estavam comemorando a aclamação de Dom Pedro como defensor perpétuo, né? Então, há, inclusive, uma das representações em pintura, né, desse dia 25 de junho, justamente a aclamação de Dom Pedro na praça e a primeira vítima, digamos assim, né, desse processo, se a gente desconsiderar o fevereiro, né, onde também morreram soldados, e inclusive a freira Joana Angélica. Se você chegar em junho como um começo dessa guerra, então a primeira vítima seria um soldado tambor, que é o tambor Soledade, que ficou, de alguma forma, marcado como essa primeira vítima, né, da Guerra de Independência. Então, a partir do dia 25, essa batalha, né, que depois de alguns dias a embarcação portuguesa ela encalha, depois ela, né, não tem munições, ela é tomada, os marinheiros portugueses são, portanto, feitos, né, prisioneiros desse processo, e a partir daí você, então, estabelece todo um processo realmente de formação de um exército, inicialmente baiano, e depois um exército brasileiro, mais adiante eu vou falar sobre isso, e você tem, então, aí toda uma articulação, a partir de Cachoeira,
para estabelecer uma resistência ao poder militar que está sediado na capital da província, né? Então, a partir de junho, você constrói, por exemplo, um conselho interino, um governo interino da província, onde estão representadas todas as vilas da província da Bahia. Então, vejam, Salvador fica isolada como uma capital portuguesa e se estabelece uma capital em Cachoeira, na vila de Cachoeira, para onde convergem representações das diversas vilas. Então, esse conselho interino começa a organizar a província a partir de Cachoeira, e eu costumo dizer que Cachoeira, portanto, passa a ser a primeira capital brasileira da Bahia, porque Salvador continua sendo uma capital portuguesa, uma vez que está ocupada pelo exército português, e que se remete às cortes constitucionais e a Lisboa, né? Então, você estabelece um exército, as pessoas formado por soldados baianos que faziam parte do exército português, mas também muitos voluntários que se alistam e que vão para a Cachoeira, começam a estabelecer também, né, doações para poder formar esse exército, com fardas, com armamentos e com comida, né? Então, várias pessoas saem pelo interior da província pedindo doações, que são muitas vezes dadas. Depois, inclusive, o imperador, lá adiante, o já imperador Dom Pedro, vai agradecer, vai dar títulos, inclusive, a muitas pessoas que doaram bens para né, como chamava-se, para a santa causa. E aí se estabelece um exército que vai cercar a cidade de Salvador. Então, a guerra de independência é uma guerra de cerco, ou seja, cerca-se a cidade não tem acesso à comida. O único acesso que Salvador vai ter é por mar, né? Então, Salvador vai continuar, durante muito tempo, recebendo alimentos via navios portugueses. Mas os principais alimentos, a carne, né? A carne seca, a carne de gado e a farinha vão deixar de abastecer a cidade, né? Você vai ter ainda, assim, inclusive, uma disputa por essas áreas, né? Os portugueses tentam tomar, por exemplo, a ilha de Taparica, já em janeiro de 23, eles não conseguem tomar a ilha de Taparica, porque eles queriam ter acesso à produção de farinha, tanto na ilha como também na região que nós chamamos hoje de Baixo Sul, que engloba hoje as cidades de Valença, Jaguaripe, Nazaré das Farinhas, que também produziam alimentos, né? Então, essa guerra dura de junho até junho de 22 até julho de 23. É importante perceber que veja, o nosso famoso Grito do Ipiranga, né, que é tido como um marco da independência, ele será no 7 de setembro de 22, mas percebam que desde junho de 22, a Bahia já está em guerra entre tropas baianas e tropas portuguesas. Por que eu estou chamando ainda de tropas baianas? Porque só no final de setembro, entre setembro e outubro, é que começam a chegar as tropas que Dom Pedro envia, lideradas por um general que foi contratado, um general francês que foi contratado para isso, que era o general Pierre Labatut, quer dizer, Pierre Labati, mas que se abrasileirou o nome dele para Pedro Labatut. E esse general, ele vem, desembarca não na Bahia, mas sim em Alagoas. Ele arregimenta tropas de outras províncias ao norte de Alagoas, principalmente Pernambuco. Ele arregimenta tropas em Alagoas, ele garante a adesão dessas províncias ao projeto de Dom Pedro, ele arregimenta tropas em Sergipe e chega ao acampamento, né, das tropas que então eram formadas apenas por soldados baianos, e aí dá um outro fôlego a essa tropa, e esse cerco torna-se praticamente impossível para Portugal ter acesso às estradas que davam para as regiões produtoras de alimentos. Então, a Guerra de Independência, ela sendo uma guerra de cerco, o professor Biratã Castro dizia que era uma guerra da fome contra a doença, né? Porque as grandes batalhas não foram tantas, e elas marcaram a impossibilidade dos portugueses furarem esse cerco. Então, a Batalha de Pirajá, em novembro de 22, e a Batalha de Taparica, em janeiro de 23, demonstraram que
Portugal não ia conseguir ganhar essa guerra se não recebesse reforços. E esses reforços foram muitas vezes prometidos, mas o próprio reino português também estava numa crise política e financeira e não conseguiu mandar esses reforços. Então, quando em maio uma frota naval corta o último, né, canal de comunicação da cidade da Bahia com o exterior, que era por mar, né? Então, Dom Pedro manda uma esquadra, né, que era inclusive formada por navios da antiga marinha portuguesa. O destino da guerra está selado, né? E os portugueses então se retiram de Salvador do dia 1º para o dia 2 de julho, né? 2 de julho não é uma grande batalha final. O 2 de julho, na verdade, é uma retirada muito grande, né? Cheguei a mapear mais de 8.000 pessoas que saem da cidade da Bahia, portugueses, né? Tropas, mas também comerciantes que têm medo do que vai acontecer com a chegada do exército brasileiro na cidade. E então o 2 de julho passa a ser a data que marca o fim dessa guerra, né? É importante também perceber que essa guerra teve uma participação popular muito grande, porque, obviamente, o exército dessa magnitude, mais de 10.000 pessoas nesse exército, ele tinha que ser formado por ex-escravos, por libertos, por livres, pobres, pequenos lavradores, né, que se imbuíram dessa luta contra o que eles imaginavam ser a opressão dos portugueses em relação à província, né? Então, a marca da Bahia nesse processo é esta guerra, que durou um ano, né? Como eu disse no começo, o 2 de julho ainda hoje, né, marcado como um feriado estadual, e no dia 25 de junho, a capital da Bahia é transferida para Cachoeira como uma referência ao início desta guerra, né? É isso que eu tenho para trazer para vocês sobre o papel da Bahia na independência do Brasil.